pensou na quantidade de posturas erradas em que se posiciona ao longo do dia? Desde que acorda e sai da cama de manhã até de noite, regressar a ela, a forma como andamos e nos sentamos, como estamos à frente do computador, como pegamos em pesos, quer seja no trabalho, quer seja em casa, como as senhoras trazem a carteira ao ombro, como pegamos nos sacos da mercearia, tantos gestos banais do dia a dia, mas que mal feitos podem fazer surgir lesões musculoesqueléticas. Hoje no consultório do TV24 vamos saber o que são estas lesões, como surgem e como se manifestam e de que forma deixam sequelas nas pessoas. Por exemplo, se lhe falar em hérnia discal, conhece certamente alguém que tenha de conviver com uma, se é que não se trata do seu próprio problema. A estúdio estão dois enfermeiros, Cristina Baixinho e Ricardo Braga, ambos especialistas em enfermagem de reabilitação. Eles vão ajudar-nos a corrigir a nossa postura e ensinar-nos truques para prevenirmos essas lesões. Se já as teve ou desconfia que já as tem, então não hesite em falar connosco, exponha o seu problema, diga-nos o que sente e nós ajudamos-lo a encontrar respostas. 210441145 ou consultório@tvi.pt são as duas formas de entrar em contacto connosco. Muito bom dia aos dois, Ricardo, Cristina. Eu vou começar pelas senhoras. O que é que são estas lesões musculoesqueléticas? Bom dia. As lesões musculoesqueléticas englobam um grande grupo que tem as lesões que são provocadas pela adoção das más posturas continuamente, as próprias sobrecarga física associada a tarefas de trabalho que são pesadas ou algumas sobrecargas físicas que nós temos durante o próprio processo de gravidez, não é? Ou nas tarefas do dia-a-dia lá em casa, quando resolvemos mudar de sítios móveis lá em casa, e depois também associada a alguns movimentos repetitivos que são condicionados tanto nas tarefas domésticas como em algumas profissões. Posso dar, por exemplo, o exemplo das cabeleireiras, que ao longo do dia de trabalho fazem muitos movimentos repetitivos e esses movimentos repetitivos podem-se depois traduzir em lesão. Penso que é mais concreto, para quem nos está a ouvir, dizer que essas lesões são as dorsolombalgias, as dores de costas mais conhecidas nos nossos idosos pelas dores das cruzes, e depois também algumas lesões em termos do membro superior, como as tendinites, o síndrome do túnel cárpico, a epicondilite, que o português chama muito bem de dor de cotovelo, e depois a lesão da coifa dos rotadores, que é um tipo de tendinite do ombro. Também podem aparecer algumas dessas lesões nos membros inferiores, mas não são tão comuns. Ou seja, longe de pensarmos que são lesões que se ganham por traumatismos muito aparatosos e graves, são coisas do dia-a-dia. Não são lesões que aparecem por acidente, podem também aparecer, há bocadinho falava da hérnia discal, a hérnia discal pode aparecer numa situação de acidente, não é? Mas, sobretudo, são lesões que se vão ou vão aparecendo e manifestando ao longo do tempo. Uhum. Ricardo, por falar em hérnias discais, são eventualmente aquelas que nós associamos mais quando pensamos neste tipo de lesões, mas a verdade é que há um sem número bem mais vasto de situações que se podem inserir neste tipo de lesões. Sim, se nós pensarmos que no nosso dia-a-dia e nas diferentes atividades profissionais e de lazer, como referimos, o nosso corpo está sujeito a posturas desadequadas, a diferentes pressões, e de facto repetir determinados movimentos de uma forma menos adequada quer dizer que determinada estrutura está constantemente a ter mais pressão do que aquilo que devia. E é claro que com o passar do tempo, quase em todo o sistema musculoesquelético podem surgir este tipo de lesões. E nós sentimos-las com alguma facilidade, sobretudo através da dor, ou às vezes acabamos por tê-las e andamos ali durante muito tempo sem saber que as tivemos? Da minha experiência, às vezes o que acontece é que nós só valorizamos quando nos dá algum grau de incapacidade. Às vezes sentimos a dor nas costas, ou no pescoço, ou um formigueiro, parece que está dormente, mas de facto só quando altera a nossa capacidade funcional é que parece que nós vulgarmente atribuímos mais importância. E acabamos por recorrer a um profissional de saúde. Há muitos portugueses com problemas destes, Cristina? Existe cerca de 24 a 33% da população trabalhadora ativa com problemas relacionados às lesões musculoesqueléticas causadas por fatores associados à própria atividade profissional. Tem a ver com o comportamento do trabalhador nessa atividade profissional,
tem a ver com a concepção do próprio posto de trabalho e com os instrumentos que ele utiliza no dia-a-dia. Na minha perspectiva, começa a ser preocupante a incidência que nós começamos a ter nos jovens portugueses, porque quando nós falamos de lesão musculoesquelética, achamos logo profissões pesadas e não ligamos com uma faixa etária tão baixa, mas muito associada à obesidade, ao transporte da mochila escolar, à forma como é transportada, ao peso que a criança carrega, muito também associada às tecnologias de informação, porque as crianças passam muito tempo ao computador a assumir posições erradas, com um mobiliário que é muito desajustado. E neste momento pensa-se que em Portugal nós temos 4 a 5% das crianças em idade escolar com problemas que vão se traduzir em problemas crónicos ao nível destas lesões. Ricardo, podemos dividir este tipo de lesões então em alguns grupos. Aquelas que contraímos no nosso trabalho, aquelas do dia-a-dia, das lides domésticas por alguns erros que vamos tendo, e depois também esta situação que a Cristina estava a falar dos mais novos. Há profissões em que sujeitam mais as pessoas a ter este tipo de situações? Sim, profissões em que têm que manusear cargas, e às vezes grandes cargas, mas como a Cristina referiu, podemos pensar, por exemplo, no caso de nós, dos enfermeiros, no caso dos cuidadores, dos doentes que estão em casa, que no seu dia-a-dia também chegam a manipular centenas de quilos, não é? Portanto, se pensarmos em alguém que senta um doente na cama, que o ajuda a virar, que levanta para a cadeira, que o leva à casa de banho, que o traz, ao longo do dia são centenas de quilos somadas, ao longo de uma semana toneladas, e muitas vezes a incidir sobre a mesma zona do nosso sistema musculoesquelético. E, portanto, sem dúvida que as lesões têm mesmo que ver com as profissões que nós temos. Acho que tem todo o interesse e depois percebermos melhor, pensando em profissões particulares, de que forma é que podemos também prevenir este tipo de situações. Vamos começar a ouvir os nossos telespectadores. Recordo que é justamente para isso que serve o consultório do TV24, é para ouvir os problemas de quem está em casa e obviamente tenta procurar uma resposta. 210441145 é uma das formas de entrar em contacto connosco. A outra é através do correio eletrónico consultório@tvi.pt. Já agora, para quem envia e-mails por computador, também já vamos perceber qual é a postura correta para estar à frente do computador. Vamos começar por ouvir a Maria Silva, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Muito bom dia. Muito bom dia, menina Cristina. Rita. Cristina é a doutora. Eu queria fazer uma pergunta, tanto ao seu enfermeiro como à doutora. É o seguinte, eu desde os 17 anos que sofro da coluna. Eu era cozinheiro, pegava nos tachos, naqueles tachões para tonelar as pessoas. Depois tive um acidente, portanto caí, bati com a coluna numa banca e perdi a reação nas pernas. Hoje estou à espera de ser operada a uma das hérnias discal, que é no L4, L5. Eu queria saber que a única coisa, porque estou sempre cheia de dores, nem com a medicação que eles me dão passam, já tomo cortisona todos os meses, porque eu tenho muitas dores e mesmo na cama não tenho posição. Eu queria saber o que é que eu posso fazer até com a posição para me deitar a dormir. Com certeza. Maria Silva, muito obrigada por ter entrado aqui em contacto connosco. Vamos então procurar uma resposta para o seu problema. Estamos a falar de uma senhora que neste momento já está reformada, mas que pela profissão que foi tendo, obviamente, era obrigada a pegar em pesos. Portanto, nestas panelas muito pesadas, como ela nos referiu. Esta é uma das situações que pode, obviamente, levar às tais hérnias discais. Esta é uma situação que pode levar à hérnia discal e há aqui vários elementos que nós temos que analisar. Para já, o facto de ser um sexo feminino. As mulheres estão um pouco mais sujeitas, porque do ponto de vista da capacidade de fazer força, não temos tanta capacidade. Devemos pegar em menos 10 quilos do que aquilo que pegam os homens. Depois temos também a questão da área profissional, porque a cozinha, aparentemente, é uma área que nós até achamos, porque é uma atividade que fazemos no dia-a-dia, que é fácil, mas não é. Não só pelo peso, como também pela forma como as pessoas ajustam e colocam o seu corpo face à bancada onde estão a trabalhar, porque executam força parada, mas também fazem muita força dinâmica quando trazem, por exemplo, os tachos, ou as panelas, ou os próprios produtos para serem cozinhados de um lado para o outro. Depois, não sei se é o caso, mas provavelmente também há algumas gravidezes associadas que também condicionam e aumentam o risco de lesão. E há aqui um aspecto importante que é, há uma lesão que
pode ter tido origem na sua atividade profissional, mas que depois foi agravada por um traumatismo e que neste momento se traduz numa sintomatologia de dor que acaba por incapacitar, se calhar, para algumas atividades de vida diária. De aquilo que nos foi dito, parece-me que há algumas medidas que ainda podem ser tomadas no sentido não de controlar o problema, mas de aliviar a dor, nomeadamente a forma como se deita na cama, porque deve primeiro sentar na cama, depois de estar sentada na cama, deve apoiar o antebraço no colchão para se deitar e só depois assumir a posição deitada, ter atenção à almofada, porque muito provavelmente pode não ser a situação, porque depende do local da lesão, mas a maior parte dessas lesões alivia quando nós colocamos uma almofada que apoia a cabeça e apoia aqui a zona das omoplatas, porque se a almofada apoiar só a cabeça, nós temos tendência a fazer flexão do pescoço e isso pode agravar a dor. Depois uma dica também rápida para levantar da cama. Sim. Chegar primeiro o corpo para a beira da cama, portanto, se estiver ao meio da cama, não começar logo o processo de levantar a partir daí. Quase o movimento oposto àquilo em que se deitou, tirar não é? Primeiro as pernas, depois com a ajuda do apoio do antebraço, sentar e só depois de estar sentada, colocar de pé. E também, quando está sentada no sofá, quando está sentada numa cadeira, por exemplo, para almoçar, ter atenção à postura que adota, porque pode agravar essa mesma dor. Muitos destes doentes têm menos dores quando estão de pé do que quando estão sentados, porque aumenta a pressão entre as vértebras. Esta nossa telespectadora também dizia que trabalhava numa cozinha e às vezes a verdade é que as cozinhas não estão feitas à altura das pessoas e obviamente há pessoas mais baixas e outras mais altas. O que significa que muitas vezes temos de nos esticar, outras temos de nos dobrar. E é nestes pequenos gestos que também se complica um bocadinho a vida. Nestes pequenos gestos complica muito a vida, porque eu, quando me baixo, corro o risco de dobrar muito as costas e faço um esforço sobre a coluna que mais tarde pode trazer dano. Quando eu tenho que me levantar demais, os próprios membros superiores são sujeitos a algumas forças e tensão dentro da articulação que podem dar origem às tendinites. Mas desculpe aqui o paralelismo, não deixa de ser muito diferente da cozinha lá de casa. Nós, quando olhamos para a cozinha lá de casa, temos que pensar muito bem como é que, para já, no momento da construção, se tivermos essa oportunidade, como é que eu vou colocar a bancada da cozinha em relação à minha altura? Como é que eu me vou ajustar a essa bancada? Onde é que eu vou arrumar as coisas que são mais pesadas? Porque aquilo que é mais pesado e que eu utilizo no dia-a-dia deve estar sempre ao nível do meu antebraço para eu não fazer nem esforço baixando, nem esforço levantando. O pacote do arroz devia estar no sítio do talher, porque o talher costuma ser o que está mais à mão e esse é mais levezinho. Não, como em Portugal geralmente são as mulheres que organizam a cozinha, eu acho que nós não gostamos muito desse tipo de organização, não é? Mas há coisas como, por exemplo, tachos, pratos que nós utilizamos no dia-a-dia. Em muitos domicílios os tachos estão por baixo do fogão e nós realmente fazemos muita flexão da coluna para ir buscar e muitas das vezes os pratos e os copos estão em prateleiras altas que nos obriga a uma elevação dos ombros sem necessidade, porque se nós fizéssemos outra concepção dos espaços teria mais à mão. E de certeza que lá em casa as pessoas estão a pensar na sua cozinha e estão a pensar que é justamente assim. E como nós mulheres temos tendência a ser mais baixas que os homens, ainda complica mais. Eu já vou querer ouvir junto do Ricardo depois como é que a enfermagem de reabilitação intervém para também ajudar as pessoas a melhorar estas situações. Vamos, entretanto, ouvir mais uma telespectadora, que é a Madalena Caetano, que nos liga da Lausanne. Muito bom dia. Bom dia. Para já queria primeiro dar os parabéns ao programa, que é um programa que nos tem ensinado muito e que nos tem dado bastantes indicações sobre a nossa saúde. Em segundo lugar, é assim, eu tenho 42 anos, tenho um café snack bar há 24 anos. Sou eu que faço as limpezas, sou eu que cozinho, sou eu que faço tudo, pronto. Em casa tenho muita mania de andar sempre a desardar os móveis, a limpar. Entretanto, há 1 ano e meio para cá, eu tenho muitas dores nos cotovelos e nos pés. O que eu queria era perguntar à doutora, ao senhor enfermeiro, o que é que eu devo fazer, porque a minha médica de família diz que eu ainda sou muito nova para fazer exames, para fazer fisioterapia, para fazer, pronto, outro tipo de medicação, e eu gostava muito de saber a opinião da doutora e do senhor enfermeiro. Com certeza. Madalena, muito obrigada por ter entrado em contato connosco.